Olá, bem-vindos ao canal A Jornada. Eu sou Romina Bestet e hoje nós vamos fazer a leitura sobre Vênus entrando em conjunção com Plutão. E o que que isso significa? O que que isso traz para a gente? Agora, no dia 13 de agosto, quando Vênus entra em conjunção com Plutão, isso significa que os dois planetas estão muito próximos uns aos outros. Então, Vênus está próximo a Plutão. Vênus fala sobre o amor, a beleza, o prazer, os relacionamentos. E Plutão fala sobre transformação profunda, renascimento e fala sobre poder e mistério. Quando eles estão muito próximos, o que acontece é que a gente tem uma influência muito grande num período onde talvez nós vamos falar sobre uma transformação profunda no amor. Isso significa que relacionamentos que estão superficiais, muito provavelmente vão ser chamados a decidir algo e então vai ou fica. Podem surgir também assuntos relacionados a temas que foram suprimidos, escondidos. Você é uma pessoa muito ciumenta e sempre manteve isso e sempre sofreu em silêncio, esse tema vai poder aparecer nesse período. Você é uma pessoa talvez muito possessiva, esse tema vai aparecer nesse período. Então, tudo aquilo que também não está muito bem resolvido e está criando desconforto, vem à tona. Ah, também é um tempo para paixões avassaladoras, do tipo, aquela assim, não estava esperando e vem que nem um furacão na minha vida, fiquei apaixonada do dia para a noite. Aquele amor à primeira vista pode acontecer, assim que, né, quebra as pernas. Pode acontecer. E também é um tempo onde você vai estar reavaliando tudo aquilo que tem valor para você, valor sentimental, valor físico, né, financeiro, valor material, você vai estar avaliando esses valores. Vamos começar a sua leitura com o oráculo das sete energias e ver qual é a energia que abre para esse momento. Eu vou estar utilizando nessa leitura também o Lenormand e a Sibila. Então fica comigo, que muito provavelmente tem detalhes sobre o que acontece nesse período. Vamos lá. Energia para o período que já caiu invertida. Caiu Seeing Beyond. Essa carta do Seeing Beyond, ela tem esse triângulo aqui na área do terceiro olho e dentro dela tem uma estrela. E essa carta pede para você ver além daquilo que os seus próprios olhos podem ver. Como ela veio reversa, talvez ou essa energia começa a brotar em você, esse chamado de começar a querer ver além da superfície, começar a querer ver as coisas com mais profundidade, ou pode ser que você não esteja conseguindo ver alguma situação com profundidade. Vamos ver o que mais nós temos a saber, o que precisa ser visto com profundidade, o que precisa um relacionamento que precisa ser visto talvez com mais profundidade, uma situação talvez que precisa ser vista com mais profundidade, talvez uma ação precisa ser vista com mais profundidade. Vamos ver sobre em detalhes o que estamos falando sobre isso. Eu vou tirar uma carta do oráculo dos astros, que precisa ser visto com profundidade, que precisa ser visto com profundidade, que precisa ser visto além dos olhos humanos, e veio a carta da casa 6, a carta da sustentabilidade. Sustainability, é. A carta da casa 6, que fala sobre aquilo que é sustentável, ela fala sobre o seu trabalho do dia a dia, os seus hábitos diários, tudo aquilo que você faz com consistência diariamente. E essa carta, ela vem pedindo para você verificar qual é a energia que você está colocando nessas áreas que você tem todos os dias, nessas áreas habituais. Essa carta pede para que você faça um alinhamento energético, porque ela fala que, por exemplo, se preocupar com o que talvez você tenha em uma
em alguma área, por exemplo, pode te dar a falsa ilusão de que você está fazendo alguma coisa em relação àquilo, mas na realidade a preocupação, ela só está no pensamento, ela não gera uma ação, então não lhe traz nada. E com a carta do Seeing Beyond, vendo além da superfície, essa carta, quando ela vem reversa, ela fala que talvez você não esteja usando a sua intuição para perceber padrões habituais que precisam ser modificados energeticamente, que precisam ser realinhados. A carta do Seeing Beyond, ela pede para você utilizar a sua imaginação para cocriar aquilo que você quer. Veja além do padrão que os seus olhos veem. Não vejam as coisas como óbvio. Veja além do que lhe é mostrado. E então você consegue alinhar essa energia para que você cocrie aquilo que talvez precisa ser realinhado no seu dia. E aqui nós estamos falando de todas as áreas. Nós estamos falando de levar o cachorro para ir para passear, de quando a gente vai no supermercado, quando visita os familiares, quando todo dia levanta às 6 da manhã, toma o café da manhã, pega o mesmo carro para ir para o trabalho pelo mesmo caminho, tudo que você faz todos os dias. Como se pedisse para você fazer um check-up aqui, em todas as suas áreas habituais. Em alguma delas aqui, você precisa ver além de um padrão que lhe é mostrado. Escute a sua intuição, trabalhe com a sua intuição. Porque aqui, quando você usa a sua imaginação, quando você se conecta com a sua intuição, quando você se conecta com a força maior, o universo cocria, manifesta isso para você. A única coisa que você precisa fazer é imaginar, ver além, alinhar o seu fluxo energético. Vamos ver o que o tarô tem para falar para gente. Hoje eu estou utilizando o Tarot of the Divine, energias disponíveis para esse período de Vênus em Plutão. Energia disponível para Vênus em que precisamos saber para esse momento, o que precisa ser visto com profundidade, em qual a área, porque Vênus em Plutão fala sobre amor, relacionamentos, e caiu inversa e caiu a carta do Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas veio, porém ele veio na posição invertida. O Cavaleiro de Espadas fala sobre ação de pensamentos. Você anda pensando, você está com uma mente muito ativa, com várias ideias. Você tem como ela veio invertida, talvez seja necessário você pensar algo. Vamos ver o que mais o tarot tem a dizer. O que mais é necessário saber para esse momento? As cartas estão voando. Caiu o 7 de pentáculos, mais uma carta, por gentileza. 2 de copas. Na carta aqui do Cavaleiro de Espadas, você já sabe aquilo que você quer. Você está com uma movimentação na sua mente muito grande. Você anda pensando em várias coisas. Overthinking. Você não é refletindo. Você tem uma ideia fixa de algo na qual você quer fazer um movimento e você está pronto para agir. Só que ela veio reversa, o que indica que você parece que está esperando o momento certo para agir. Você está convicto da ideia que você tem e você quer fazer esse movimento. Ou essa energia vai se iniciar agora, ou você está esperando o momento certo para agir, porque a carta do 7 de Pentáculos, nesse tarô, representa um sacrifício asteca. Ela vem representada por um sacrifício asteca. Significa que essa ideia que você tem, você agindo, colocando em prática essa ideia, essa ideia que você tem é algo
é uma paixão sua, é algo que faz parte do seu ser, te dá poder de viver, alegria de viver, colocando isso em prática, hã, tem um potencial de render muitos frutos e de trazer abundância, só que o sete de pentáculos ele também requer que você faça uma análise, vai valer a pena tudo isso? E em particular nesse tarô, esse sete de pentáculos fala que talvez seja necessário um sacrifício para se obter uma determinada prosperidade. Talvez tudo aquilo que você está colhendo agora precisa ser reavaliado e talvez não seja um sacrifício, mas talvez seja no fato de você reavaliar e verificar que talvez você tenha que fazer mudanças de caminho. Talvez você veja isso como um sacrifício, mas não é um sacrifício. Vai necessitar entrega, vulnerabilidade, coração aberto, confiança, ou ainda, talvez seja necessário você se unir a alguém. Sete de pentáculos, ela é relacionada ao signo de touro. Signo de touro gosta, e o signo de touro é correlacionado a Vênus, que é exatamente sobre o que nós falamos nessa leitura, né, sobre Vênus em Plutão. Então talvez seja necessário aqui reavaliar, talvez, o que precise ser sacrificado nesse relacionamento. O 2 de copas, ele é relacionado à lua e relacionado ao signo de câncer, que é introspecção, intuição, confiar um no outro, ser vulnerável. Então, se nós estamos falando aqui de relacionamento, é de uma ação em reavaliar um relacionamento. Talvez algo precise ser sacrificado no seu material, por exemplo, você tem trabalhado muito e não tem dado muita atenção no seu relacionamento, talvez seja isso. E se nós estamos falando de que nessa carta, se você vê, não existe contato visual entre as duas pessoas, porém há fogo. Se estamos falando de trabalho aqui, é uma situação onde a ideia que você tem, você está convicto de alguma coisa na qual você quer trabalhar, quer colocar em ação, mas antes desse movimento acontecer, é necessário reavaliar o que precisa ser mudado, porque talvez você ainda não tenha todas as informações suficientes. Essa carta é relacionada também à lua, ou porque talvez você esteja com medo de se abrir a uma nova fase, onde vai requerer talvez uma vulnerabilidade sua no trabalho. Ok? Uau! Vamos ver o que. Vamos começar com o Lenormand e vamos ver o que o Lenormand tem para nos dizer para esse período. Energia para Vênus em conjunção de Vênus e Plutão, que é necessário saber para esse momento. Caíram 3 energias e veio a carta da foice, a carta do caixão, a carta da montanha. Eita, nós! Mais uma energia, por gentileza. Mais uma energia, por gentileza. Espiritualidade maior, ancestralidade maior. E a carta da casa. A carta da foice com a carta do caixão mostra que existe um fim repentino aqui. Há algo que é um fim que ocorre por conta de uma impulsividade. Esse fim gera um problema ou causa um certo atraso na aquisição de um bem material ou em algo no qual você já procura uma certa estabilidade. Vamos ver o que mais o Lenormand tem para nos dizer. As 4 energias, por gentileza. Calma, caminho, cruz. Saiu a carta do caminho, a carta da cruz, a carta da torre, não é a torre do tarô, a carta dos ratos, a carta do homem e a carta da cegonha. Bom, a carta dos caminhos com a carta da cruz mostra que você vai ter uma situação muito difícil a ter que decidir, 2 caminhos a escolher, no qual vai ser necessário não somente talvez um sacrifício para essa escolha, a partir do momento que você escolhe um lado, você simplesmente desiste do outro,
mas vai também exigir que você acredite no caminho no qual você deseja seguir. A carta da torre com a carta dos ratos mostra que talvez você esteja se sentindo num momento de um pouco estresse. A carta da torre simboliza não somente um pouco de isolação. Aqui pode ser que você talvez queira se isolar devido a essa decisão que precisa ser tomada, devido a estresse. Pode ser esse significado, mas também pode indicar que o caminho no qual você decide seguir, você precisa olhar com detalhes em tudo que drene ou seja potencial de pequenos gastos, no caso de você estar pensando em para uma empresa ou abrir o seu próprio abrir seu próprio negócio. E a carta do homem com a carta da cegonha mostra que você está indo em direção a um novo início. E isso faz sentido com a carta da foice, com a carta do fim. E é exatamente a escolha que você faz. Ok. Muito bem. Vamos ver o que a Sibila tem a dizer para esse momento. 4 energias e já saíram. Saiu a carta e a carta da inconsistência. Mais 2 energias, por gentileza. Espiritualidade, o que mais? A carta da fofoca. Gente, essa carta é a terceira leitura que essa carta sai. E a carta do soldado, só que ela veio reversa. Bom, a Sibila vem trazendo a carta da carta e a carta da inconstância. E aqui, novamente, vem dizendo que você vai receber uma informação, um comunicado, um documento, uma carta, talvez um convite, no qual vai necessitar de você uma decisão. Talvez seja essa decisão que apareceu aqui, que talvez exija um sacrifício seu, que vai, na realidade, ser um corte que você vai fazer. A carta da fofoca com a carta do soldado inversa indica que pede a você não tome nenhuma decisão impulsiva baseada na toxicidade das pessoas ao seu redor, do falatório que vai haver, das fofocas que vão fazer. Não tome essa decisão que você precisa tomar baseada no ambiente ao seu redor, que pode ser um pouco desfavorável. Tem ação impulsiva. Ok. Bom, vamos terminar então essa leitura com uma carta do oráculo da Cabala. Vamos ver o que é necessário saber para esse momento. Espiritualidade maior. O que a Cabala tem para nos trazer? O que a Cabala tem para nos trazer? E veio a carta do sinal. A carta do sinal aqui, ela está correlacionando ou interligando Marte, Mercúrio, Vênus e Júpiter. Todos eles estão interligados na essência do Sol nessa carta. E os planetas que estão aqui indicam que esse sinal que você vai receber, um sinal, nós temos aqui Marte, Marte indica ação. Nós temos Mercúrio, que indica comunicação, informação. Então esse sinal ele vai vir através da ação de uma comunicação. Nós temos aqui Júpiter também. E Júpiter ele é a expansão, essa comunicação, ela vai expandir tudo. E ainda tem Vênus, que é sobre o amor, a beleza, esse sinal que vem até você, e tudo isso conectado ao Sol, à sua essência. Tudo isso que esse sinal traz é para a expansão do amor, do seu brilho pessoal, da sua essência, de você, e vem através de uma ação comunicativa. Aqui veio a carta da carta, a carta do sinal. Ela vem falando ter as coisas e interpretar são 2 coisas completamente diferentes. Várias pessoas podem ver o mesmo evento de forma diferente. Se uma criança vê um pôr do sol, talvez ela pode achar que é o fim do mundo. E se um fazendeiro vê o pôr do sol, ele pode achar que amanhã vai ser um dia de uma colheita boa. E talvez se um artista ver um pôr do sol, vai lhe inspirar a fazer a sua próxima pintura. E todos estão
vendo o mesmo pôr do sol. A forma com a qual você interpreta o que você vê, ela é única e sua. E essa carta vem dizendo hoje para você que você vai receber um sinal específico, no qual somente você vai compreender quando lhe será necessário tomar a decisão que você precisa tomar. E é por isso eu tenho o livro da Cabala, porque esse oráculo ele é extremamente complexo, e é por isso que veio a carta Seeing Beyond, que abriu a sua leitura e ela veio reversa. Veja além do que lhe é mostrado, um sinal vem até você. Quando você ver esse sinal, você vai compreender o que precisa ser compreendido, você vai entender e então você vai conseguir decidir o que precisa ser decidido, tomar essa ação na qual talvez você esteja esperando esse sinal. Obrigada.